Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 22 de dezembro, e falta 8 dias para nós encerrarmos o nosso ano bíblico. E hoje nós lemos Apocalipse capítulo 1 ao 13. Olha só, olha que legal aqui. Você vai ver aqui no PowerPoint, eu vou mostrar para você o que quer dizer as 7 cartas que Jesus escreveu para as igrejas. Está lá em Apocalipse 2, Apocalipse 3, igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia. Nós vamos entender isso, eu quero passar para você aqui, então presta atenção nesse vídeo. Não perde esse vídeo por nada, tá bom? Nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Só um minuto, solta a vinheta, editor. Muito bem, voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Mas antes, não esquece, já dá um like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Nos ajude se inscrevendo neste canal. Muito bem, você está em dia com a sua leitura? Hoje a nossa leitura foi Apocalipse 1 ao 3. Já estamos começando o último livro do nosso ano bíblico, o último livro da Bíblia, hein? Então, encerrando Apocalipse, nós encerraremos o nosso ano bíblico. Muito bem, vamos aqui para o PowerPoint, então vamos entender o que eram essas 7 igrejas do Apocalipse, que está em Apocalipse 2 e 3. Vamos lá, as 7 cartas que foi escritas às igrejas. Então vem comigo, vamos lá. Deixa eu focar aqui. Vamos lá, 7 cartas de Jesus e as mensagens esquecidas. Muito bem, olha lá. Então, no Apocalipse temos 7 cartas de Jesus enviadas às 7 igrejas. Ela contém mensagens importantes, eternas. São revelações solenes de Jesus. No Novo Testamento, em sua maior parte, são cartas apostólicas a várias congregações da época. Elas contêm mensagens universais que produzem edificação espiritual do crente. Coisas em comum entre as cartas às igrejas. Então, veja que havia outras igrejas, mas elas foram as contempladas, estas 7 que você viu aí no Apocalipse. Evidente que Jesus tinha uma mensagem especial a ser transmitida através destas igrejas. Essas igrejas estavam localizadas na Ásia Menor, território atual da Turquia. Muito bem, então foi revelado no Apocalipse que as 7 igrejas começam na época de João e terminam na segunda vinda de Cristo. Queridos, lembrando que as 7 igrejas, elas existiram realmente, mas hoje elas simbolizam as 7 fases que a Igreja de Deus passou, ok? Então, vamos entender. Existiu a igreja Éfeso, a cidade de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, mas as cartas àquelas igrejas também elas têm a ver com os 7 períodos da Igreja de Deus no decorrer do tempo, tá? Então é a Igreja de Deus, nós vamos entender aqui nesses slides, presta atenção, vamos lá. O comportamento dessas igrejas identifica o período da era cristã. Exemplo, Éfeso, época dos apóstolos, grande crescimento da doutrina pura. Esmirna, era de perseguição e martírio. Filadélfia, era do reavivamento. Há 3 declarações de Jesus que aparecem a todas as igrejas e são muito importantes para toda pessoa de nosso século. Primeira declaração, conheça as tuas obras. Veja que Jesus fala para todas as igrejas. E Jesus, a segunda declaração ao vencedor. Jesus fala para todas as igrejas também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, analisando as 7 igrejas. Vamos lá? Vem comigo, vamos lá. As 7 igrejas estavam localizadas na província romana da Ásia Menor. É provável que o correio de Roma realizasse o trajeto desta ordem na entrega das cartas. Todas as 7 igrejas localizavam-se à margem da grande estrada circular que unia as cidades mais populares, mais ricas e mais influentes na província da Ásia Menor. As 7 igrejas do Apocalipse são Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, né? Essas são as 7 igrejas. Começando por Éfeso, Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7. Éfeso era a era da pureza apostólica, tá? Então foi ali até o ano 100, foi a primeira era onde o apóstolo João estava vivo, alguns apóstolos estavam vivos ainda. É a principal província romana da Ásia Menor,
não era a capital, possuía um excelente porto e era grande centro comercial. Essa época da igreja, também chamada de Éfeso, havia pureza apostólica, pureza, os apóstolos estavam ali. O paganismo ali tinha grande reputação, cultuavam muito Ártemis, que é Diana, deusa da fertilidade. Seu templo era para os contemporâneos uma das 7 maravilhas do mundo. A igreja cristã ali foi fundada por um casal de leigos, Áquila e Príscila. Paulo e Apolo também contribuíram. Éfeso, no contexto, 1º século, época dos apóstolos, evangelho puro, tempo de grande crescimento da pregação. Segundo o historiador Gibson, os cristãos chegavam a uns 6 milhões nessa época. Aí também diz sobre os nicolaítas, nessa igreja. Segundo Irineu, os nicolaítas diziam-se cristãos, mas consideravam não ser pecado adultério e eram idólatras. Para eles, Jesus libertava-os da desobediência de alguns dos mandamentos. Então eles tinham essa mente aí, que eles não... E Jesus libertava eles, principalmente do mandamento que diz não adulterarás, já que eles eram adúlteros. Éfeso, Deus tem um elogio para esta igreja. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. No verso 2, e o que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, verso 2. Qual é a reprovação? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Verso 4, então essa reprovação para esta igreja aí. Recompensa, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A alegria de restaurar um relacionamento de primeiro amor é também a primeira recompensa disponível aos crentes de Éfeso. Outra recompensa é participar da árvore da vida. Aí temos a segunda fase da igreja, chamada de Esmirna. Era da perseguição e martírio. Esmirna... a cidade de Esmirna localizava-se ao norte de Éfeso, numa bela enseada do mar Egeu. Esmirna possuía o único mercado público em 3 andares. O comércio ali sobrepujou de Éfeso. Com o nome de Esmir, a cidade de Esmirna sobrevive ainda hoje, sendo a 3ª maior cidade da Turquia. O Império Romano ali desencadeou horrendas perseguições contra os cristãos. Então ela representava a igreja agora do período do ano 100 até o ano 313, é o período da Esmirna. Período de perseguição do Império Romano aos cristãos. Os cristãos eram decapitados, queimados vivos e entregues a feras. O período termina com o Edito de Milão, assinado por Constantino no ano 313. Esmirna, tem o elogio aí, você está vendo, Aí também a reprovação aí para Esmirna. A recompensa também, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá a segunda morte. Jesus é especialista em ressurreição e vida. A promessa oferecida aos cristãos da época, representada por Esmirna, também pode ser nossas. Mas para isso, precisamos ser fiéis até a morte. Lembre-se, fiel até a morte. Vamos lá então. Pérgamo agora, 3ª fase da igreja. Apocalipse 2, do 12 ao 17. Era de compromissos. Situada no espigão de uma elevada montanha, no 3º século antes de Cristo era a capital do reino de Pérgamo. E era um centro cultural. Sua biblioteca era composta por 200.000 rolos. O pergaminho foi desenvolvido em Pérgamo, pois Ptolomeu V, rei do Egito, havia proibido a exportação do papiro. Pérgamo cobre os séculos 4 e 5 e a primeira metade do século 6, período em que Satanás procurou corromper o cristianismo através de compromissos com o Estado, época em que o paganismo foi introduzido fortemente no seio da igreja. Foi nessa época que começou o culto à mariolatria, começou a oração pelos mortos e tantas coisas aí dentro da igreja. Elogio, conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Reprovação, tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, sustenta a doutrina dos nicolaítas, portanto arrepende-te. Embora Antipas merecesse elogios, outros crentes de Pérgamo não podiam ser exaltados. Balaão é apresentado aqui como uma metáfora do histórico Balaão e seus conselhos a Balaque. Reprovação, nicolaítas aqui em Pérgamo também eram notados por suas práticas pecaminosas e abandono da lei de Deus. Recompensa ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca com um novo nome.
Se formos contrário à doutrina de Balaão, dos nicolaítas, teremos tempo para o maná. Jesus é o próprio maná. Amém? Muito bem, Jesus promete um novo nome escrito em uma pedrinha branca. Tiatira, era da apostasia, Apocalipse 2, 18 a 19. A cidade estava localizada junto a uma importante rodovia. Em Tiatira haviam plantas que proviam uma tinta avermelhada, conhecida como púrpura. Tiatira era também um importante ponto comercial. Representa o período do século VI até o século XV, é a Idade Média. Esse foi o período da mais intensa corrupção religiosa. As igrejas se paganizaram, as tradições foram colocadas em lugar da palavra de Deus. Elogio, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Cristo saudou os cristãos de Tiatira em virtude de suas obras, que eram maiores do que os primeiros, e por o seu amor. Reprovação, que essa mulher Jezabel não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A prática da imoralidade e o comer dos alimentos oferecidos aos ídolos era o mesmo compromisso pagão advogado por Jezabel, Balaão e os nicolaítas. Recompensa para os crentes de Tiatira, a estrela da manhã prometida por Cristo, ele é o próprio. Verso 16. A todos aqueles que se recusam pactuar com o pecado, Deus oferece poder e glória. O maravilhoso Jesus, a estrela da manhã, promete vitória aos que ouvirem. Sardes, era da reforma, Apocalipse 3, do 1 ao 6. Sardes considerava-se inexpugnável, pois estava sobre uma elevada montanha. Creso da Lídia foi um rei famoso por sua riqueza. Escolheu a antiguidade de Sardes como capital do seu reino. As primeiras moedas foram cunhadas em Sardes. Contexto: Sardes corresponde ao período da igreja no século XVII e a primeira metade do século XVIII. A verdade bíblica começou a abrir caminho por meio dos reformadores, Martinho Lutero, entre outros aí. Elogio: umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras. Verso 4. Reprovação: conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. A igreja de Sardes repousava sobre seu saudosíssimo, ou seja, pela espiritualidade passada. Ser membros fundadores haviam sido grandes evangelistas. Recompensa: Jesus estava dizendo, se você acordar e retornar à vitalidade religiosa que já possuiu, não apagarei seu nome do livro da vida. Jesus estava deixando claro que se os cristãos de Sardes não despertassem, o Senhor teria que apagar o seu nome do livro da vida. E hoje a mesma coisa, queridos. Aquele cristão, aquela cristã que um dia esteve na igreja, mas saiu e não se desperta, o nome dele também será apagado do livro da vida. Filadélfia, a sexta igreja, era do reavivamento, Apocalipse 3, do 7 ao 13, situada entre dois vales férteis. Um dos vales oferecia um portão natural como entrada para a cidade. Cidade de porta aberta. Filadélfia, de tempos em tempos, era sacudida por terremotos. Filadélfia significa amor fraternal. Contexto: Filadélfia é a última parte do século XVIII e a primeira do século XIX. O nascimento da expansão missionária e a organização das sociedades bíblicas. Surgem os maiores reavivamentos da história. Início do estudo Daniel e Apocalipse. Elogio: que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. No verso 8. A estes, como aos crentes de Esmirna, Jesus não enviou reprovação. Mencionou apenas que tinham pouca força. Cristo instrui os crentes de Filadélfia a suportar pacientemente as provas. Ele, Jesus, é o eterno guardador da chave, o possuidor da autoridade transcendente. Recompensa: eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Verso 12 de Apocalipse 3. Chegamos à última fase da igreja, que é Laodiceia. Qual é? A era atual. É a igreja hoje. Os crentes mornos hoje, é ou não é? Olha só, olha que interessante, presta atenção aí, vamos ver. Laodiceia constitui-se na cidade paraíso dos homens de negócios. Era muitíssimo rica, orgulhava-se desse fato. Em 60 depois de Cristo,
Laodiceia foi arrasada por um terremoto, mas tinha tantas condições financeiras que recusou o auxílio de Roma. A cidade foi reconstituída por seus próprios recursos. Sua grande riqueza provinha do comércio e atividade bancária. A lã preta de Laodiceia era usada para confeccionar cobertores e roupas de luxo. Laodiceia era notável por sua escola de medicina e por um colírio fabricado com ingredientes locais. Havia um aqueduto que conduzia água de uma fonte de águas quentes e chegavam na cidade mornas. Não era próprio para beber, mas apropriado para banho. Elogio. Não há elogio para Laodiceia. Reprovação. Nem és frio, nem quente, porque és morno. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Versos 15 e 16 do capítulo 3. Laodiceia compartilha seu orgulho e autossuficiência, mas sem razão. Jesus enviou então reprovação particularmente severa para a Laodiceia, que representa o período da igreja do qual nós estamos vivendo hoje. Hoje nós vemos o último período da igreja, que é a igreja da Laodiceia. Então veja, mais um motivo para você e eu crermos que estamos no tempo do fim, porque estamos vivendo o último período da igreja, todos já passaram. Esse é Laodiceia, o último, depois não tem. Jesus volta, compreende? E Laodiceia não há elogio, só há reprovação, porque é morno. Conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ouro da fonte verdadeira da riqueza de Cristo. Roupas brancas da justiça de Cristo, não as pretas do orgulho de Laodiceia. Colírio do Espírito Santo, e não os de Laodiceia. Recompensa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apesar da triste condição de Laodiceia, Deus continua a amá-la. Deus ama essa igreja. Não tolera seus erros, mas ele dirige os conselhos mais comoventes e inclui e também faz o mais termo oferecimento. Muito bem, queridos, então você viu a explicação sobre as 7 cartas que Cristo escreveu às 7 igrejas do Apocalipse. Lembrando que as 7 igrejas são 7 períodos que a igreja de Deus atravessou. Então, o que aquelas igrejas passavam naquela época, elas se assemelham com as mesmas coisas que a igreja de Cristo passou desde o primeiro século até agora. E hoje, lembrando, nós vivemos o último período da igreja, que é a igreja de Laodiceia. Nós somos os crentes laodiceianos, mornos, né? Que nós possamos ser quentes, como Deus pede que sejamos. Deus abençoe você, e se você tem alguma dúvida, deixe aqui no comentário desse vídeo qual é a sua dúvida. E amanhã estaremos de volta continuando com o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia e o último livro do nosso ano bíblico também. Eu te espero amanhã, um abraço, tchau, tchau.